Oi, hoje eu vou falar sobre um reality, chama Piscou Dançou. Tudo isso passa numa fazenda eh, onde existe vários, as pessoas se inscrevem e vão participar de provas. Essas provas são as mais malucas que a gente pode imaginar. A gente pensa assim, como que pode ter umas provas daquele jeito? Ah, São apresentados por três anfitriões, que são dois rapazes e uma mocinha, uma moça, e é assim, por cada rodada há 8 competidores que vão competir. Acontece que só 3 vale ponto. Por exemplo, as pessoas são convocadas, eles vão para um celeiro e há umas colheres de madeira que tem o rosto das pessoas, são colocados dentro de um bule e eles sorteiam. Quem tira e por detrás naquela colherzinha de madeira há uma fotografia. O competidor que sair vai representar dos meninos, que são 3. Aí o que acontece? Essas pessoas são levados para provas. Como eu já falei, as provas são loucas. Eu fico imaginando quantas vezes eles testaram isso para dar certo. Porque é uma coisa absurda. Por exemplo, eles amarram uma máquina de lavar, ela é adaptada dentro de uma estrutura, o competidor fica dentro de uma outra estrutura no chão e eles soltam aquela máquina de lavar que passa milímetro da cara do competidor. A pessoa não pode vacilar. Um movimento, ele vacilou. O que acontece quando vacila? Sempre tem um castigo. Nessa da máquina de lavar, eles caem de costa dentro de umas lavagens, umas coisas, resto de comida, aquela meleca. E eles soltam essa máquina 3 vezes. A pessoa não tem como você não afastar, porque ela vem diretamente para o seu rosto. E o que acontece? São 3 provas com as mesmas pessoas que foram escolhidas ali naquela hora. Por exemplo, vai a fulana X, participa de uma prova, aonde vem a escala, quem vacilou mais, quem vacilou menos, e as pessoas, os meninos que são os anfitriões, está representado por algum daqueles que estão competindo. Então, aquele que vacilou mais prejudica um dos meninos que é os representante da prova. No final das 3 provas, o que acontece? Alguém dos competidores é tido como o vencedor. É aquele que vacilou menos. Tem competidores que não vacila. Ele é capaz de passar por provas terríveis e não vacila. Mas existe aqueles que só de ver já está naquela maior frescura. Tem uns que é muito florzinha, grita demais e prejudica os anfitriões. O que acontece por cada rodada? São 3 provas, depois soma quem vacilou mais e quem vacilou menos. Quem vacilou mais prejudica o anfitrião. O que acontece? Se o dele vacilou mais, ele tem que pagar uma prova. E as provas não são menos difíceis do que a turma dos competidores, não. São provas difíceis, provas terríveis. E eles passam. Quem perde vai ter que pagar. Então, eles levam lá para o campo de prova e eles passam por prova também. E é muito interessante.
a gente fica o tempo todo falando: meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, e agora é isso. E muitas vezes você fica injuriado porque existem umas pessoas frescas demais, existem uns cara fresco. Sabe aqueles cara, aqueles que mijam fora da casinha, sabe? Aqueles cara fresco, nojento. Ou mulher também, bem fresca, só daquele negócio vir pro lado deles, já estão se matando. E há aqueles, principalmente os indianos, eles são muito controlados. Pode vir com a motosserra cortando, tem uma motosserra que desce reto na cara deles, e o seu instinto, naquela hora que a motosserra está vindo no seu rumo, é justamente se esquivar. E você se esquivando, você perde, você vacila. Você vacilando, você vai pagar. E geralmente assim, cai de cara numa poça de água gelada, muitas vezes tem um extintor que solta gases e solta fogo, outras vezes eles estouram um balão com tiro e o balão tá bem cheinho e não tem quem não dá um pulo. Se você pula, você vacilou. E você vacilando, você paga também alguma coisa. Há também umas provas mais fáceis. E mesmo assim existe aqueles frescos que não dá conta de fazer. Por exemplo, bota um comedouro assim no pescoço da pessoa que está ali dentro. Sempre eles são amarrados e não tem como sair de lá. E aí eles põem comida, por exemplo, para galinha, para ratos, para cavalo, para porcos. Essa do porco é muito engraçada, porque põe a pessoa de quatro no chão, com a vasilha de comida do porco na frente e uma bota grandona, um pé grandão. E eu não estou lembrando o que, que acontece para a pessoa assustar. Ah, não, é quando solta o porco. Aí o que que acontece? Se a pessoa vacila com o porco, aquela bota vem e bate na bunda dele. E, e não é assim devagarinho, não. O negócio é para valer mesmo. Há uma outra prova também de uns elásticos que fica bem esticado mesmo. E eles vão estourando balões. Na medida que estoura o balão com tiro, o que que acontece? A pessoa pula. A pessoa pulando, ela vacilou. Ela vacilando, solta os elásticos e dá aquela chicotada. Então, é umas provas muito louca que eu sempre fico pensando que se errar, a pessoa morre. Quando ele solta a motosserra, tem um pneu grande que vem no rumo da cara da pessoa. A tendência que você tem é de esquivar. E se você esquiva, você erra. Você vacila. Você vacilando, você ainda paga outra coisa. Te joga dentro de um líquido fedido. É uma coisa muito doida. Mas o que é divertido? É porque é uma coisa completamente diferente. Eu nunca tinha visto um reality desse jeito, eu nunca tinha visto uma coisa com esse tipo de prova. É, você fica o tempo todo torcendo que para que aquilo dê certo. E também você torce para que as pessoas não vacilam. Porque logo você começa a torcer para um dos anfitriões. Por exemplo, eu e meu filho, a gente ficou torcendo com um gordinho lá que era anfitrião. E ele sempre se dava mal. Ele escolhia só gente ruim, ele não tinha muita sorte. Às vezes tinha hora que dava sorte para ele. E as pessoas se divertem, os anfitriões, eles morrem de rir. E o que é bem legal também é que quando as pessoas passam por três provas, eles já ficam conhecendo qual é o mais bundão que tem lá. Então, quando eles tiram a careta daquele que é bem fraco, eles já falam: ah, eu tirei, por exemplo, a Colette de novo. Por quê? Porque a Colette é uma fraqueza. Enfim,
É uma coisa muito divertida, é hilária, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa. Aquela tensão que você fica quando solta as provas, por exemplo, da máquina de lavar, que eu sempre falei que era um fogão e era uma máquina de lavar, é, da motosserra, da serra que solta, que vai no rumo deles, um pneu, e assim sucessivamente. As provas são loucas. Enfim, eu acho que ainda vai ter mais, vai vir mais uma temporada, porque essa é só uma temporada que eu vi na Netflix. Então é uma coisa bem divertida, bem diferente, que vale a pena ver, porque eu acabei de dizer, é diferente e ao mesmo tempo angustiante. E você fica naquela torcida que alguém não vacile, outra hora você fica torcendo para que a pessoa vacile. Então, eu recomendo isso aí. É muito legal, é muito divertido. A gente aqui em casa nos divertimos muito. As provas são bem interessantes, são bem boladas. Eu acho que levou muito tempo para poder fazer, porque aquelas coisas que vêm no rumo das pessoas, ou não, elas são muito perigosas, como eu já falei. Então, um vacilo, um erro, a pessoa morre. E as pessoas vão. Não falaram que ganham dinheiro, nada, não, ninguém, a gente não viu ninguém ser premiado, a gente não viu ninguém receber nada, mas as pessoas vão e participam daquela loucura. Então fica aí a minha dica. No mais, deixa seu like, é, e deixa seus comentários, e muito obrigada e tchau, tchau.